Olá, tudo bem? Meu nome é Orlândio Santos, bem-vindo à Ecos, Escola de Design Floral. E nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre cenografia. A partir do momento que a gente sabe que hoje a cenografia é um grande diferencial em muitos eventos, tanto ele corporativo quanto social. A gente sabe que, de um modo geral, as pessoas querem obter essas informações, elas querem realmente reconhecer bem a festa que elas estão participando. E esse reconhecimento ele passa exatamente pela questão da cenografia. Como é que a cenografia comunica isso, né? Então a gente sabe que a cenografia é um conjunto de elementos, mas todos esses elementos precisam estar integrados para contar uma história. E aí a gente vai perceber que alguns elementos visuais são importantíssimos na cenografia. O primeiro deles é o espaço. A gente precisa perceber que eu tenho cenografia a partir do momento que eu tenho um espaço, que eu conheço esse espaço. Como é o dimensionamento desse espaço, as dimensões desse espaço, quais são as características dele. Eu lembro que tem muitos clientes que chegam pra gente e dizem, eu quero um orçamento de uma festa, mas ainda não definia onde eu vou casar ou onde vai ser o evento corporativo. E a gente sempre vai falar mais ou menos da seguinte forma, né? Sem o espaço, a gente não consegue compor uma cenografia. Sem o espaço, eu não consigo efetivamente, por exemplo, até gerar um próprio orçamento. Eu preciso saber aonde será o evento, para que eu realmente possa compor todos os elementos visuais da festa. Se eu não tiver esse ponto, então a partir daí eu já não consigo muita coisa no processo cenográfico. Então o primeiro elemento visual, quando a gente fala em cenografia, é o espaço. O espaço, ele vai ser super importante, porque eu preciso verificar todas as características desse espaço. Primeiro, para quê? Para que eu possa fazer as adequações necessárias ao evento. Às vezes eu tenho espaços grandes demais, às vezes eu tenho espaços pequenos demais e eu preciso fazer ali ajustes que realmente façam com que a minha cenografia possa acontecer. Então, como é que é o pé direito desse espaço? Como são as paredes? Onde eu tenho janelas? Onde eu tenho entradas de luz? Se de repente esse evento é pelo dia ou se de repente ele vai acontecer ali durante o dia todo, como são as entradas de luz? Onde estão as janelas? Onde está a entrada desse espaço? Onde que os meus convidados vão entrar? Isso é muito importante. E eu preciso levantar todas essas características, principalmente o dimensionamento, porque a gente sabe que muitas vezes nós temos espaços onde muitos noivos ou o corporativo, o evento corporativo quer fazer algo que às vezes o dimensionamento do espaço não cabe. Precisa saber muito bem claro isso pra gente, essa informação tem que ser muito clara pra gente, para que a gente não erre exatamente no projeto, tá? E o projeto cenográfico, ele realmente toma como ponto de início o espaço. Esse é o primeiro elemento visual que a gente vai estar discutindo. Então, eu preciso primeiramente conhecer esse espaço, eu preciso dimensionar esse espaço e preciso verificar tudo o que o meu cliente quer, certo? A partir do momento que eu tenho todas essas informações, eu começo realmente a pensar no processo da cenografia. Então, esse é um elemento visual importantíssimo. O segundo elemento que eu quero discutir com vocês é o mobiliário. A partir do momento em que nós estamos agora começando a compor o espaço. E se eu estou compondo esse espaço, eu estou compondo esse espaço com mobiliários. Mesas de jantar, ou uma mesa de doces no caso de um casamento, ou uma mesa de entrada no caso de um evento corporativo. Então, a partir de agora, eu preciso verificar essa mobília. Como é essa mobília? Essa mobília ela deve se apresentar em função de um estilo. Qual é o estilo do casamento? Qual é o estilo do evento corporativo? Para que eu possa verificar quais são os dimensionamentos, quais são as dimensões dessas mobílias. A partir do momento que eu sei que cada estilo me traz um dimensionamento diferente, eu preciso realmente fazer uma integração de repente vários estilos para compor ali o espaço, porque o espaço de repente não tem um dimensionamento suficiente para determinados estilos, e aí eu vou ter que mexer na questão do mobiliário. Isso é uma das coisas que eu falo bastante, às vezes quando, por exemplo, nós temos espaços muito pequenos e as pessoas, eu quero, por exemplo, mesclar mesas. O mesclar mesas redondas e quadradas dentro de um projeto, ele pode realmente dificultar na logística do evento, tá? Por quê? Porque eu sei que, por exemplo, uma mesa redonda, efetivamente ela vai tomar menos espaço do que uma mesa quadrada.
E muitas vezes o mesmo dimensionamento de uma mesa quadrada, onde sentam apenas 8 pessoas, eu posso colocar o mesmo dimensionamento de uma mesa redonda e colocar 10 pessoas. Então, todos esses pontos são extremamente importantes. O mobiliário realmente deve se integrar ao estilo, certo? Claro, o conjunto inteiro já tem um estilo. O mobiliário vai começar a contar essa história. Então, a partir do momento que eu visualizo todos os mobiliários do evento, eu consigo mais ou menos compreender qual é o estilo, o que é que os noivos gostariam de contar e o que é que, por exemplo, a empresa gostaria de contar naquele momento, tá certo? Então, esse é um outro elemento visual importantíssimo, o mobiliário. E aí a gente vai partir para o próximo elemento, que são as composições florais. As composições florais, ora, elas também devem se enquadrar dentro do dimensionamento correto. Quantas vezes a gente entra em determinados eventos e eu não consigo, por exemplo, enxergar quem está do outro lado da mesa? Isso é um problema, isso realmente é uma grande falha. A partir do momento em que existe um decorador, existe um designer que está projetando toda a cenografia, e isso não pode passar despercebido. Eu preciso geralmente perceber todas as pessoas que estão à mesa, sempre dessa forma. Então, se eu estou utilizando arranjos altos, esses arranjos altos não devem obstruir a visão de nenhum convidado, porque realmente senão nós iremos causar ali determinados incômodos a ponto de muitas vezes alguns convidados quererem que aquele arranjo não existisse ali. E a composição floral, ela realmente fecha, né? Ela faz um link muito importante dentro da cenografia, a partir do momento em que ela vai finalizar uma série de pontos. Ela vai realmente ali compreender todo o conjunto e vai contar a história juntamente com todos os outros elementos. Certo? E nós temos aí um outro elemento visual que são todos os acessórios que vão compor a mesa. Compor tanto a mesa como compor o conjunto da festa. Esses acessórios pode ser um cortinado, que tipo de cortinado você vai estar utilizando, né? Muitas vezes eu posso reduzir determinados volumes de espaço com cortinados ou com separações. Às vezes eu preciso ali de uma separação física. Às vezes o espaço é muito grande, então eu preciso de uma separação física. Essa separação física eu posso utilizar um tecido para essa separação, que aí eu posso criar realmente painéis de tecido, ou eu posso muitas vezes utilizar painéis de folhagens, painéis de flores, para que realmente eu possa dimensionar ou redimensionar o espaço, para que ele se comporte melhor dentro do processo cenográfico. Tá certo? Então, de um modo geral, esses elementos visuais são extremamente importantes. Tá certo? E é claro, a partir do momento que eu consigo definir todos esses pontos, eu vou realmente perceber o processo cenográfico acontecendo. Tá certo? E aí é óbvio, eu vou ter que verificar como é que eu vou apresentar esse projeto, quais são as referências desse projeto. A gente começa aí a cenografia, eu falo que é muito bacana quando a gente fala em cenografia, porque tem um aspecto do projeto que é importantíssimo, que é quando a gente vai fazer a profusão de ideias. Aonde a gente vai buscar as referências, quais serão as referências que nós vamos utilizar, né? Essas referências vão ser importantíssimas para que eu possa contar a minha história e para que eu possa passar mais informações para o meu cliente, porque muitas vezes eu não vou conseguir compor totalmente o espaço para ele. E a gente sabe que o cliente muitas vezes precisa dessa informação mais visual. Então eu preciso muitas vezes me valer de uma série de referências, sim, a partir do momento em que essas referências irão compor o projeto para que eu possa apresentar ao meu cliente. Tá? Então, numa cenografia, eu preciso estar atento a todos os pontos importantes, como segurança, tá certo? Hoje a gente sabe que na cenografia se utiliza muito aéreo, então eu preciso ter uma segurança muito grande com relação a esses aéreos. Eu sempre indico, em muitos cursos que eu dou de cenografia, a gente precisa sempre visualizar elementos que sejam leves, elementos que realmente possam criar grandes volumes e muitas vezes não precisam ter pesos exagerados. Tá certo? Porque muitas vezes o próprio espaço não comporta esse peso e a gente às vezes precisa compor ali o volume visual do espaço, tá certo? Então, esses aéreos hoje é uma coisa que eu sempre vou bater no ponto, segurança, gente.
tá? Vocês precisam ter um projeto muito bem definido, vocês precisam aí, às vezes, de um auxílio de um engenheiro civil, né, que possa ali balizar um pouco a questão dos pesos que você vai estar utilizando dentro do aéreo, e muitas vezes o próprio espaço vai te pedir que realmente um profissional possa dar um respaldo maior para que você de repente possa pendurar um aéreo, seja ele uma composição de flores, folhagens, seja ele um lustre, que muitas vezes nós temos lustres de pesos muito grandes, né? Então todos esses pontos são extremamente importantes para compor o espaço cenográfico. E é claro, a partir do momento que todas essas informações visuais estiverem conjuntas, a gente consegue conceber a cenografia, a gente consegue compreender o que é realmente o evento. E todos esses elementos são aí importantíssimos para que vocês saibam como utilizá-los, como juntar. É uma das coisas que eu sempre falo, que a gente percebe que o conjunto inteiro está harmônico a partir do momento que a gente teve uma linha de trabalho. A gente seguiu toda uma linha de trabalho, a gente seguiu o estilo para que a gente chegasse naquele resultado. Então o estilo ele é muito importante. Então quando a gente fala de cenografia, todos os elementos mais cenográficos que a gente visualiza aí em festas, eles seguem uma história, eles seguem uma linha. E essa linha deve ser seguida a risco, a partir do momento em que eu não posso, o meu cliente passou um briefing, ele me pediu um determinado estilo muito específico e eu não posso começar a mesclar muitas vezes esse estilo a ponto de desconfigurá-lo. É muito importante isso. Eu preciso manter o estilo, eu preciso manter a história intacta do modo como o meu cliente quer que seja contado. Tá certo? Então é claro, todo o conjunto vai ser importante. Desde o tecido que eu estou utilizando em determinadas mesas, tá certo? Até detalhes mínimos a gente vai ter que cuidar para que realmente a cenografia possa ser muito bem visualizada por todos os convidados. Tá certo? Então era isso que eu queria falar com vocês. A gente tem aí vários cursos de cenografia, todos eles o aluno realmente ele vai aprender na prática, verificando como é que é um fechamento, como é que acontece de você fazer um painel, como é que esse painel é dimensionado, como é que ele vai realmente ser sustentado em determinados pontos, tudo isso na prática, né? Porque eu acho muito importante que realmente o aluno ele possa realmente perceber como é que aquilo acontece, como é que aquilo funciona, para que realmente ele possa sair do curso e poder praticar bem isso, tá certo? Então um abraço a todos, até logo!